Certo. Para a gente começar aqui a falar da importância política dos dados, a gente tem que entender de fato o que são esses dados e como eles trabalham, impactam na política, primeiramente retratando o nosso país, o Brasil. E assim, nós temos que entender da onde que surge esse termo dado. O dado, ele vem do latim datum, que é aquilo que se dá. Que daí você pode já ter noção do que ele retrata. E hoje em dia, os dados, eles podem ser definidos da melhor forma como uma informação que permite chegar ao conhecimento de algo ou deduzir a consequência verídica de um evento. E esses dados, eles possuem diversos tipos, onde vão desde científicos, ambientais, climáticos e financeiros e etc. Mas na política e nas campanhas eleitorais, elas trabalham principalmente em cima dos dados pessoais, que, ou seja, você, logicamente, hoje em dia, no mundo atual, eles estão inseridos aonde? Nas redes sociais. E elas, hoje em dia, são um grande meio de influência em diversos segmentos. E um desses é a política, onde, unindo, eles trabalham com a construção e a desconstrução de imagens e disseminação de ideias, gerando assim disputas políticas em meio a redes sociais, onde hoje em dia elas podem ser trabalhadas em cima como do Twitter, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e tanto outros que servem para espalhar informações sobre as pessoas, partidos e governos. Onde pode se dizer aqui que é um pacotão de escritos, números, imagens, vídeos de todo tipo que enche a gente de curiosidade para ver esse conteúdo. Onde podemos usar como uma pesquisa aqui que mostra que 47% dos brasileiros entre 18 e 24 anos se informam sobre política em redes sociais. Mas infelizmente ocorre o uso indevido por parte de alguns, né? Acaba que impedindo o bom proveito desse método moderno de partilhamento de informações. Ao gerar as disputas políticas, a gente pode retratar aqui como influência essas disputas o uso atualmente de robôs, perfis falsos e discursos de ódio, como os recentes casos do uso de robôs que utilizaram logicamente de perfis falsos no Facebook e Twitter, onde atuaram na campanha do candidato Aécio Neves, do PSDB, durante um dos principais debates com a candidata Dilma, onde eles usaram hashtags como hashtag sou Aécio, hashtag voto 45 e hashtag debate na Record, onde com isso conseguiram triplicar as menções ao candidato Aécio Neves. Onde com isso pesquisadores foram a fundo e investigaram que essas hashtags elas partiram principalmente essa movimentação em si partiu ativamente de uma conta chamada Eduardo Streisand, onde eles relataram também que essa pessoa recebeu US$ 50.000 do Comitê Financeiro do PSDB e também da agência de propaganda do partido. Outro estudo também que é importante retratar aqui com os desses robôs é da Fundação a Fundação Getúlio Vargas, onde ela retrata que não apenas promoveram hashtags e debates artificiais durante as eleições de 2014, como também aumentaram o número de seguidores, logicamente, né? Conduziram ataques contra a oposição, criaram e replicaram mensagens em escala mais ampla até disseminar fake news, como será apresentado durante o trabalho ainda, e também criaram links maliciosos que eles passam a roubar nossos dados pessoais e criar novos perfis falsos, assim aumentando a rede de robôs. Então, após essas eleições de 2014, o nosso país ele passou pela mudança no cenário jurídico,
da internet, junto às eleições, onde ela teve uma reforma eleitoral, onde, resumindo aqui, ela passou por cima de dois tópicos principais, que foi o fim do financiamento privado das campanhas políticas, que foi em 2015, onde o STF ele declarou que é inconstitucional as doações de empresas para campanhas eleitorais, onde, portanto, as eleições gerais elas passaram pela primeira vez a proibir uma campanha presidencial de receber qualquer tipo de apoio financeiro de qualquer tipo de empresa privada. Onde outro tema relevante foi a regulamentação de publicações eleitorais patrocinadas, onde teve relação direta com a propaganda política durante as eleições de 2014, que eu retratei aqueles relatos dos robôs e tudo mais, onde as leis, a lei de dezembro de 2017, ela incluiu a possibilidade de partidos políticos, candidatos e coalizões anunciarem em blogs, sites de mensagens instantâneas e aplicativos similares na internet, como também patrocinar ou impulsionar conteúdo eleitoral, ou seja, aqueles conhecidos anúncios patrocinados. Certo, mas daí aí você se pergunta, mas com essa reforma as coisas passaram a melhorar, né? Mas aí que é possível levantar alguns tópicos relevantes, que é a questão que, com a promoção de conteúdos em redes sociais e práticas de direcionamento de anúncios e o uso de nossos dados pessoais para melhorar o direcionamento da propaganda online, ela pode acabar sujeitando a gente à diminuição da diversidade de conteúdo, resultando em menos acesso à informação. Ou seja, um tipo de alienação eleitoral por meio da internet, das redes sociais. Onde a gente pode trabalhar aqui em cima do caso brevemente, do caso da Cambridge Analytica, que foi a divulgação da intromissão da empresa, dessa empresa, né, em relação às eleições do México e dos Estados Unidos. Onde, com isso, a gente levanta dois tópicos, que é a coleta abusiva e o uso de dados pessoais, feito pelos famosos data brokers. Mas o que são esses data brokers? Eles podem ser explicados como uma ampla variedade de perfis de empresas que coletam nossos dados para gerar receitas. Ou seja, empresas que usam nossos dados para ganhar dinheiro. Simples assim. Onde, para você ter uma noção melhor, pesquisas apontam que, por estrategistas de campanhas digitais, mostram que essa indústria de dados, envolvendo fontes públicas como IBGE e grandes empresas de telecomunicação e credit scoring, como a Vivo e a Serasa Experian, que essas informações, como número de telefone e e-mails, são usados de maneira indiscriminada por partidos políticos, estrategistas de campanha ou qualquer pessoa que deseja comprar nossos dados. Essa ampla indústria de data brokers e agências de publicidade, elas têm seus modelos de negócios baseados na falta de privacidade individual e a comercialização de dados pessoais, sem a nossa autorização. Ou quando elas utilizam de táticas para ludibriar os clientes, que são nós, e fazer com que concordamos com a comercialização de nossos dados. E passando para o último tópico relevante na questão dessa promoção de nossos dados como influência digital, são as plataformas de mídias sociais, que passamos a resumir aqui, que nossos dados apresentados até aqui, eles passam a ser informações detalhadas sobre os eleitores, como o número de telefone, de contatos, do WhatsApp e o nosso perfil socioeconômico, que assim gera informações suficientes para o desenvolvimento de estratégias de comunicação dessas agências, por meio
das mídias sociais, que já foram abordados aqui, esse tema. Ou seja, há muito a se fazer ainda para melhorar a comunicação digital e eleitoral. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o aluno Denis Nascimento de Mello, do curso de Informática terceiro ano, e eu vim aqui esclarecer um pouco sobre o conteúdo de como as fake news podem influenciar na política. O que é fake news? A fake news fazem parte de um novo tipo de guerra informativo hoje em dia, com objetivos políticos ou objetivos que não chegam a se introduzir no mundo da política, que rende benefício para as pessoas. E já rendeu muito benefício em questão de eleições. A gente pode saber como que é propagada a fake news. A fake news ela tem a intenção de dar volume. Muitas vezes ela é uma notícia com conteúdo falso, que sua veracidade é muito duvidável e sempre leva um grande número de compartilhamentos, curtidos, comentários, em forma de dar credibilidade. Normalmente esses curtidos, compartilhamentos, comentários são muitos impulsionados por bots. E por pessoas mesmas que acabam acreditando nisso e seguem compartilhando. As fake news são muito mais compartilhadas que as notícias verdadeiras. De cada 10 notícias que você pode ver na sua rede social, no Facebook em si, de 10 notícias, 9 são fakes, porque elas têm um compartilhamento muito mais alto. E como a fake news pode influenciar na política? Ou como já influenciou? A fake news influencia de maneira levando as pessoas a acreditar num julgamento, tipo, dizendo, este lado vai ganhar, não vale a pena você dar o voto para este lado. Assim influenciando a pessoa a dar seu voto para que ela não creia que tem dado um voto que não tenha ajudado. Um exemplo que já influenciou um pouco na política, no julgamento do público, foi que um site identificou que na véspera do julgamento do ex-presidente Lula, o site que teve mais compartilhamentos com notícias sobre isso foi o G1, com 49 mil compartilhamentos. Mas em segundo lugar, tinha uma matéria de um site nada a ver com jornalismo sobre jovens cristãos, com 36 mil compartilhamentos. Ou seja, quase chegando a bater de frente com o site de jornalismo, mas foi compartilhado por bots e por pessoas que queriam favorecer ao ex-presidente. Casos atuais da fake news. Muitas das vezes que citamos a influência atual da fake news como influenciadora na política, a gente cita em eleições, que normalmente são os casos mais comuns. Também há casos de divulgações de mensagens de fake news que dizem ser mensagens para poder chegar a danificar a imagem de alguém para que ela possa sair de um cargo. Casos atuais que não tem muito a ver com isso, seria um caso bem miraculante de se citar, seria um churrasco fake que o nosso atual presidente Bolsonaro estaria organizando no Palácio da Alvorada, que ele mesmo anunciou em plena pandemia do Covid-19. Isso não chega a influenciar diretamente na política, mas chega a influenciar do jeito que as pessoas olham para o presidente, que pode chegar a influenciar na política futuramente, não atualmente. Teoricamente, o presidente haveria afirmado que faria um churrasco em plena pandemia, o que seria totalmente fora do eixo da nossa sociedade atual, pois não temos um cenário bom o suficiente para poder cuidar de pessoas que possam vir a se contaminar com Covid-19. E após isso, ao chegar ao dia do churrasco, do famoso churrasco que haveria, o Bolsonaro, o nosso presidente, chega a dizer que era uma fake news, que era fake, e chega a criticar
Os repórteres. Censura em países e sua relação com as decisões políticas. A censura faz com que a informação seja proibida de publicar por motivos de muitas vezes de segurança e privacidade, em relação a pessoas, empresas, governo, na política também. E essas informações podem alcançar o povo, que pode interferir muito. Por um lado, a censura tira todo o direito de liberdade de expressão de uma pessoa, que está escrito no artigo 5º, que é um direito nosso de manifestar. A Constituição Federal diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, jornalistas, pessoas leigas que queiram manifestar ideias, opiniões, elas podem sim ter a livre manifestação através de redes sociais, mídias, desde que não seja anônimo. Mas, pelo outro lado, ela pode evitar de acontecer alguns males, que podem prejudicar a autoimagem e a privacidade daquelas pessoas. A censura, ela é falha, principalmente nos dias de hoje, onde a informação está circulando a todo lugar e todo instante, tendo acesso a tempo real, notícias, entrevistas, programas, sites e redes sociais. Acontece muito a difusão, a manifestação desses meios que não vai parar. É um direito civil de manifestar e ter voz ativa para a sociedade, mas infelizmente muitas ideias estão sendo jogadas fora, por conta de repressões, de censura, que é isso que está acontecendo em nosso cenário político. Se vivemos numa democracia, por qual motivo utiliza censura, sendo que é um instrumento de regimes autoritários? A imprensa diz o seguinte, que os jornalistas são alvos a ser censurado pela imprensa, por críticas ao governo do nosso atual presidente. Segundo a notícia do site Brasil de Fato, no dia 25 de junho de 2019, foi publicado o seguinte: o afastamento do jornalista Paulo Henrique Amorim do programa Domingo Espetacular, noticiado nesta segunda-feira, dia 24, pela Record TV, trouxe à tona discussões sobre perseguição e censura aos profissionais da imprensa. Vemos aqui nessa reportagem que, por mais que se tornou um direito nosso manifestar, muitos profissionais são barrados com suas opiniões em questão ao governo, para o público, por medo de críticas, repreensões de pessoas e da imprensa. Opiniões. Opiniões não passam de meras opiniões, e muitas vezes acarretam em nada, nenhum progresso. Muitos dizem, eu sou a favor, eu sou contra isso. Não importa, se você quer mesmo fazer mudança, somente a sua ideia irá contar com isso. Por tantas opiniões circulando em redes sociais, muitas verdades são esquecidas e se tornam invisíveis. Em relação à censura, eu concordo que nós devemos ter limite e respeito em nossa sociedade, um respeitando o espaço do outro. Sem dúvida, isso deve muito respeitar. Em questões culturais, religiosas, se deve haver algum certo limite. Porque muitos se expressam em grande desordem, ao contrário de usarem a liberdade para manifestar seu pensamento, porque usam de forma errada a liberdade, atacando culturas, crenças e religiões, ferindo o caráter das pessoas. Ao invés de tomarem frente nas decisões políticas e quererem fazer uma sociedade melhor, e eles optam por fazer isso. E não querem tomar à frente as decisões para melhorar a nossa nação. Hoje, com a rapidez e disseminação dos dados, vem trazendo mais facilidade para manifestar. Mesmo não saindo de sua casa, você pode estar expressando opiniões, ideias e outras coisas do tipo. Vemos aqui a publicação do canal Tech.com. A Comparitech fez o levantamento de dados
os pedidos de derrubada de conteúdos feitos por governos de todo o mundo aos principais gigantes da internet: Google, Facebook, Twitter, Microsoft e Wikipedia. E o Brasil ocupa a posição em destaque nesse quesito. Podemos ver que o Brasil não está fora dessa lista e que também é um país que censura muito, com mais pedidos de remoção e postagens. E esse número anda crescendo a cada dia, ainda quando se fala do governo. Podemos dizer que a liberdade é para todos, mas nem todos são para a liberdade. As redes sociais são grandes ferramentas para manifesto para juntar pessoas motivadas que têm as mesmas ideias e objetivos e que realmente se interessam em fazer a mudança. Mas a melhor forma de se manifestar mesmo é ir manifesto em público, pacificamente, é claro. Olá, meu nome é Henrique Custódio e eu quero falar um pouco do que aprendi sobre a manipulação da opinião pública nas redes sociais e como ela acontece. Segundo uma pesquisa feita pela Universidade de Oxford em 2018, intitulada Desafiando a Verdade e a Confiança, um inventário global da manipulação organizada nas mídias sociais, a manipulação da opinião pública através das redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram é uma perigosa ameaça à democracia, já que tais redes possuem capacidade de atingir um número grande de pessoas ao mesmo tempo, atraindo propaganda política e social, corrompendo o ambiente de informações e assim promovendo desconfiança para manipular opiniões e abalar processos democráticos. Com isso, a seguir as principais descobertas feitas por este estudo. Primeira, os autores da pesquisa ressaltam que uma democracia sólida exige jornalismo de qualidade produzido por veículos independentes, um clima plural de pensamento e a liberdade para negociar o consenso público. A pesquisa revela que acontece justamente o oposto, quando mostra que pelo menos 48 países têm partidos ou organizações governamentais usando as redes sociais para manipular opiniões públicas. No Brasil, de acordo com a pesquisa, o uso de práticas desonestas na internet para influenciar as pessoas acontece desde 2010. Contando entre partidos políticos e as empresas que viabilizam essas práticas têm valor de até 10 milhões, como mostra no relatório. Segundo, campanhas de desinformações acontecem principalmente durante eleições ou crises de confiança no governo. Líderes nacionais, partidos e candidatos utilizam a propaganda digital para influenciar eleitores e alterar resultados de votações. Ainda que a internet tenha aberto novos caminhos para a participação civil nas atividades políticas, o surgimento de análise de Big Data, algoritmos fechados e campanhas computacionais estão deixando legisladores de todo o mundo aflito. Terceiro, os especialistas da Universidade de Oxford identificaram um crescimento na utilização de aplicativos de mensagens, como WhatsApp, Telegram, Signal, nas campanhas de desinformação. Quarta, uma técnica notável de manipulação é o uso de comentaristas pagos que interagem com usuários reais, seja em redes sociais, fóruns online, blogs, sites de notícias ou outras plataformas. Outra estratégia é a utilização de trolls que utilizam pessoas, comunidades ou entidades específicas com discurso de ódio e demais tipos de assédio virtual. Foram encontradas em 27 países ações do gênero patrocinadas pelo Estado, cuja alvo era dissidentes políticos, membros de oposição e jornalistas. Os agentes de desinformação criam seu próprio material, vídeos, memes, blogs e imagens, e sites de notícias falsas. Esse conteúdo se torna uma fonte significativa de fake news, informações conspiratórias ou polarizantes, que são disseminadas e ganham dimensões muito abrangentes, além de incluir ainda a derrubada de contas legítimas. No caso do Brasil, quase todas as práticas citadas é encontrado. Podemos concluir por meio desses estudos que, embora existam muitas empresas legítimas que ajudam partidos políticos a identificar novos distritos eleitorais e adaptar propagandas a uma base, há um mercado crescente de companhias que usam estratégias desonestas para moldar discussões, provocar opiniões extremistas e influenciar agendas políticas.
o que pode ser realmente perigoso para uma sociedade que luta por direitos e práticas democráticas. Um exemplo é da notícia que tem no site canaltech.com.br, que saiu. Campanha de Trump usou dados de 50 milhões de usuários do Facebook. Isso tudo foi durante as eleições nos Estados Unidos em 2016, onde o Facebook estava desconfiando da empresa Cambridge Analytica, que o Facebook já tinha pedido para apagar os dados. Só que o Facebook só entrou com o processo quando realmente teve certeza. Descobriram que eles estavam usando 50 milhões de dados de usuários para as campanhas publicitárias. Alguns dias depois, também saiu a notícia que o Facebook apagou em torno de 900 contas, né, de usuários que estavam ligados à manipulação política nos Estados Unidos. Também encontra-se essa notícia no site calibre.com.br. Olá, estou aqui para falar de um tema dentro da importância política dos dados que é bem recorrente, mas que eu creio que há sim uma importância de ser dito e ser falado. Estou apenas aqui para mostrar os fatos e como as coisas aconteceram. Que é o que? A interferência russa nas eleições americanas. Bora lá. O que foi o ocorrido, né? O que foi essa interferência? Que a gente sabe, os principais partidos que estavam concorrendo às eleições americanas eram que democratas e republicano. Democrata a gente tem Hillary Clinton lá representando e republicana a gente tem Donald Trump. Só que assim, aconteceu que saíram muitas fake news, notícias falsas nessa época assim eleitoral, falando numa linha do tempo. Isso aconteceu de 2015 a 2017 e saía da região da Rússia chamada Kremlin, de um lugar chamado Kremlin na Rússia. Enfim, essas notícias acabaram prejudicando a candidata Hillary Clinton. Por onde ocorreu? Quais foram os meios utilizados para a propagação dessas notícias? Os meios utilizados claramente foram as redes sociais, que é um meio que as coisas viralizam e todo mundo assim acessa, e foram Facebook e Twitter também. Para passar uma ideia numérica assim, foram criadas 2.700 contas no Twitter com esse intuito de espalhar notícia falsa das eleições, e aproximadamente 80 mil publicações foram feitas entre os anos que eu citei anteriormente. O alcance que tiveram essas notícias, né? Que tanta gente que chegou, a porcentagem e tudo mais. A porcentagem de pessoas que viram essas notícias antes do resultado de fato sair da eleição americana foi de 44%. 44% do conteúdo foi visto antes que o resultado das eleições americanas saíssem, e desse tanto, mais de 10 milhões de usuários do Facebook americanos tiveram acesso a essas notícias falsas, e falando no mundo, 126 milhões aproximadamente de pessoas viram essas notícias. Então teve um alcance bem grande. O desfecho, né? O que aconteceu, vocês já sabem, mas enfim. A vitória de Trump. Lembrando que não podemos atribuir a vitória de Trump somente ao fato de ter vazado fake news da Hillary Clinton, não. Ele já era famoso lá, bem conhecido, e com certeza ele já tinha seus seguidores. Mas isso só reforça a questão de que ele tá concorrendo com alguém que não é tão bom quanto ele, assim. O impacto que teve, né? Obviamente, prejuízo de Hillary, descrédito e tudo mais. Para vocês terem uma ideia das notícias que estavam saindo lá, um exemplo que a gente tem é que falaram assim, lançaram que a Hillary Clinton estava vendendo armamento para o Estado Islâmico. Pois é, teve gente que acreditou, tá? Teve gente que compartilhou, tanto que teve um alcance muito grande.
Mas o descrédito dela não foi dado somente às fake news, mas também os e-mails que vazaram dela na Wikileaks. Vazou tudo lá. A conclusão que a gente pode fazer disso, e já fazendo aqui as observações e considerações, tudo junto, é que geralmente algo que eu vejo muito como usuária de rede social é que as pessoas elas tendem a acreditar, a compartilhar aquilo que as convém. Por exemplo, tem uma menina chamada Sabrina, só um exemplo, e eu não gosto da Sabrina. Aí saiu lá a notícia que a Sabrina maltratou um doguinho. Aí eu não gosto da Sabrina. Aí eu vou lá e compartilho essa notícia pra todo mundo ficar sabendo aquela coisa que eu já concordo. Então eu vejo que acontece muito isso. As pessoas elas não vão verificar os dados, se os dados que estão na notícia são verdadeiros. Elas não vão atrás das fontes, mas apenas fazem aquilo por conveniência, sabe? Porque é muito mais fácil você pegar um dado que tá ali, ou você pegar uma informação que tá na sua frente e tomar como verdade do que você realmente ir atrás e saber se aquilo é verdadeiro. O ponto que eu quero chegar é esse. E em questões eleitorais é muito importante, porque você tá colocando uma pessoa num cargo e essa pessoa ela vai te representar. Então, basicamente, creio que tem que ser escolhido com cuidado e analisado meticulosamente as notícias e correr atrás de saber das propostas que a pessoa tá fazendo. Enfim, é isso que eu queria falar. Oh, John Brown's body lies molding in the grave, while weep the sons of bondage whom he ventured out to save. And though he lost his life in his struggle to free the slaves, his truth is marching on. John Brown's body lies molding in the grave. John Brown's body lies molding in the grave. John Brown's body lies molding in the grave, but his truth still marches on. John Brown was a hero, undaunted, true and brave. Kansas knew his valor when he fought her rights to save.